águas vivas do interior irão fluir. Louva a Deus, louva a Deus, é ao Senhor Jesus de quem as bênçãos vêm. Louva a Deus, louva a Deus, e ao Senhor Jesus de quem as bênçãos vêm. Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Se o coração águas vivas do interior irão fluir. Louve a Deus, louve a Deus, e ao Senhor Jesus de quem as bênçãos vêm. Teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome. Pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Presente, todos numa só voz declarando que só tu és santo, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde a frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, como a perfeição. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um,
assim como a perfeição a começar em mim. Quebra corações para que sejamos todos um, como tu és em nós. Boa noite, queridos. Mais uma vez entrando no seu lar, terminando essa série de mensagens sobre a primeira carta de Pedro. Louvo a Deus pelo culto que estamos prestando e por tudo aquilo que já pudemos ver e ouvir. E nesse momento, como disse, nessa última reflexão na carta de Pedro, quando estamos desenvolvendo durante todo o ano o tema Como viver uma vida que glorifica a Deus em meio ao sofrimento, eu gostaria de estar abrindo nesse último texto que se encontra em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 12 a 14. É o encerramento da carta, é a saudação, os cumprimentos, e Pedro resume aqui a razão pela qual ele escreveu esta carta. Diz o texto sagrado: por intermédio de Silvano, que considero nosso fiel irmão, escrevo de forma abreviada, exortando e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Nela permanecei firmes. Aquela que é coeleita convosco, que está na Babilônia, vos cumprimenta, como também meu filho Marcos. Cumprimentai-vos uns aos outros com um beijo de santo amor. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado. Muito obrigado por mais esta oportunidade que nos dás de podermos abrir a tua palavra, de podermos nela refletir. Queremos, ó Deus, que cada vida que está participando deste culto esteja com seu coração flexível, aberto, para que o teu Espírito possa criar vida nessas palavras em cada coração, e que cada palavra, cada texto que lemos durante este ano sobre esta primeira carta, possa continuar trabalhando, falando aos nossos corações, porque vivemos uma vida com tanto sofrimento, com tantas tribulações, mas a tua palavra é muito clara, é viva e declara que, como crentes em Cristo Jesus, podemos viver, eu posso viver, você pode viver uma vida que glorifica a Deus, mesmo em meio ao sofrimento. Ó Pai, abençoa cada vida que está participando deste culto, abençoa cada lar representado, e que o teu Espírito, ó Deus, fale a cada coração. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, como disse, estamos terminando esse livro, e eu gostaria de estar falando hoje sobre permanecer na graça de Deus. Na última mensagem, continuando o nosso tema anual de como viver uma vida que glorifica a Deus em meio ao sofrimento, eu falei que para viver uma vida que glorifica a Deus em meio ao sofrimento, eu preciso saber quem me chamou e por quê. Isso falamos na última mensagem, dos versos 10 e 11. Então, Pedro está dizendo, quem me chamou? Ele diz, o Deus de toda graça. E ele fala, como esse Deus de toda graça me chamou? Ele diz, em Cristo Jesus, ele me chamou. E ele continua dizendo, para que ele me chamou? Ele me chamou para a sua eterna glória, para participar da sua divina natureza, para participar do seu eterno lar. Então, como vimos
na última mensagem, como que Deus realiza essa obra, restaurando, confirmando, fortalecendo e alicerçando. E concluir dizendo que Pedro está afirmando que as coisas realmente estão ficando difíceis, indo de mal a pior, mas se quero viver uma vida que glorifica a Deus em meio ao sofrimento, eu preciso saber quem me chamou e por quê. E assim, e sendo assim, a Ele seja o domínio e o louvor e a glória para todos sempre. Amém. Hoje terminamos esta carta, onde Pedro declara a razão, o propósito de tê-la escrito. Eu gostaria então de terminar essa série de mensagens refletindo sobre se quero viver uma vida que glorifica a Deus em meio ao sofrimento, eu preciso entender que o propósito de Deus em inspirar e enviar esta carta aos irmãos dispersos, peregrinos, foi que eles estivessem firmados e permanecessem na verdadeira graça de Deus, mesmo em meio ao sofrimento. É interessante que Pedro, então, vai concluindo a carta com uma palavra de gratidão. Ele diz, por intermédio de Silvano, que considero nosso fiel irmão, escrevo de forma abreviada. Ele, então, Pedro vai encerrando a carta, agradecendo a Silvano, aquele seu secretário, aquele que, como Tércio, lá em Romanos capítulo 16, 22, que foi o escritor, quem escreveu, o escrevente da carta que Paulo estava ditando. Da mesma forma, Silvano foi esse instrumento que escreveu enquanto Pedro estava inspirado pelo Espírito falando. Foi Silvano quem redigiu a carta para Pedro, e por ele, então, é reconhecido e considerado como um irmão fiel. Gente, é sempre um estímulo e grande alegria quando, ao passar por momentos difíceis, tribulações, provações, momentos adversos, eu sei que existe e persiste ao meu lado um irmão fiel, que, como Silvano, fica comigo, ombro a ombro, em meio às circunstâncias adversas e todos os reveses da vida, para me ajudar, me animar, fortalecer. Como isso é tremendo, como isso é importante, termos ao nosso lado irmãos que sejam realmente fiéis. Pedro realmente o reconhece, o elogia e o considera realmente chamando de fiel irmão. Como é bom quando a igreja pode ser grata a Deus por experimentar a realidade de ter ao lado irmãos do calibre de Silvano. Irmãos não somente de título, meu irmão, apenas, mas de presença, companheirismo, pessoas que estão ao teu lado, para o que der e vier. A igreja neotestamentária, quando lemos o livro de Atos, é interessante como essa igreja crescia, e uma das marcas que impactava a comunidade, a sociedade em que a igreja estava inserida, era o amor e a cumplicidade que havia entre os irmãos, o companheirismo e a participação de irmãos fiéis, como Silvano. Por isso, Pedro não deixa passar em branco, mas enfatiza a importância de irmãos como Silvano. Que Deus esteja realmente inspirando o meu coração, o seu coração, para que esse mesmo espírito que havia no coração de Silvano possa estar no meu e no seu. Mas ele diz, por intermédio de Silvano, que considero nosso fiel irmão, escrevo de forma abreviada. Claro que se fizermos uma leitura de toda a carta, vamos levar alguns minutos, são apenas 105 versículos. Mas quando eu me debruço sobre cada verso, cada exortação, mandamento, desafio e esperança que eles propõem,
eu sujeito meu coração a entrar nessa experiência, na experiência de aplicar cada verdade, como viver uma vida que glorifica a Deus em meio ao sofrimento, e vejo que, apesar realmente da brevidade da carta, os seus ensinos se estendem, ampliam e dão continuidade na expansão do meu crescimento e conhecimento de Deus por toda a minha vida. Agora, como Pedro declara que a mensagem foi escrita? Ele diz, escrevo de forma abreviada, exortando e testemunhando. Pedro declara que essa mensagem foi escrita exortando, isto é, foi escrita em forma de exortação. E a palavra grega usada aqui para exortação é animar, confortar, consolar, estimular aqueles irmãos que estavam passando por momentos difíceis, para que eles não desanimassem diante do sofrimento. Mas não somente exortando, Pedro diz, ela foi escrita também testemunhando. Pedro estava testemunhando não de uma coisa fictícia, não de uma coisa que ele ouviu simplesmente, mas de algo que ele experimentou. Pedro foi uma testemunha presencial de uma convivência com o Senhor Jesus. Ele participou do sofrimento e glória de Jesus Cristo. Como João, o apóstolo, lá na primeira carta, no capítulo 1, ele podia dizer, ora, o que desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, está falando de Jesus, dessa convivência, não somente de ter ouvido, mas visto com os olhos, mas até de apalpar, de estar junto com Cristo. Ele diz, pois a vida foi manifestada, nós a vimos, damos testemunho dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e a nós foi manifestada. Sim, diz João, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. O quê? Ele testemunhava de uma experiência vívida e vivida de Deus, com o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele não está compartilhando com aqueles irmãos dispersos algo fictício, como eu disse, algo teórico, mas algo que ele experimentou e tinha pleno conhecimento daquilo que ele estava falando. E ele conclui dizendo, exortando e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Aqui então Pedro resume o objetivo de sua carta. Ela foi escrita, como disse, para encorajar, animar aqueles irmãos dispersos e forasteiros no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, a suportarem a perseguição e toda sorte de sofrimento que estavam vindo sobre a igreja. E eles deveriam então resistir, mantendo-se firmes na fé, de maneira que a graça de Deus já declarada, como ele já tinha dito lá no capítulo 1, versículo 13, portanto, com entendimento pronto para entrar em ação, tende autocontrole, tende domínio sobre suas ações e reações, e esperai inteiramente na graça que vos é oferecida, quando? Na revelação de Jesus Cristo. Pedro está dizendo, nela permanecei firmes. Nessa verdadeira graça de Deus, permaneça firme. Com que objetivo? Com que objetivo Pedro está dizendo que aqueles irmãos, mesmo diante do sofrimento, de tanta perseguição, de tanta calúnia, vendo tanta injustiça, por quê? Com que objetivo eles deveriam se manter firmes, permanecer firmes? E ele diz, a fim de que essa graça de Deus seja manifesta, evidenciada diante de um mundo incrédulo. Para que esse mundo incrédulo veja a diferença
que é uma vida que ama e serve a Jesus Cristo. Como Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 2, versículo 15, para que vos torneis filhos de Deus irrepreensíveis, sinceros e íntegros no meio de uma geração corrupta e perversa, na qual vocês devem resplandecer como luminares do mundo. A mesma mensagem que Paulo escreve aos Filipenses, Pedro está dizendo àqueles irmãos dispersos, e a mim e a você, estamos vivendo no meio de uma geração, de uma sociedade corrupta, perversa, injusta, em todos os segmentos. E o que então eu tenho que fazer? Me amoldar a esse padrão de corrupção e perversidade? Não, o desafio do Senhor é permaneça firme na verdadeira graça de Deus. Permaneça firme, mantendo o seu testemunho cristão, não tomando a forma deste mundo, mas vivendo realmente para a glória de Deus, no meio de toda perseguição, de toda opressão, de todos os maus tratos, tentações ou provações. Pedro está dizendo: vocês podem suportar com esperança por causa do poder de Deus, por causa da poderosa mão de Deus, que está sempre pronta não somente para disciplinar, mas libertá-los. Libertar a mim, libertar a você. O que o texto está dizendo é que, através de Cristo, eu posso ter uma esperança inabalável, mesmo em meio ao sofrimento. E Pedro, então, do versículo 13, ele vai concluindo, dando as saudações finais, os cumprimentos. Pessoalmente, ele diz: aquela que é coeleita convosco, que está na Babilônia, vos cumprimenta, como também meu filho Marcos. Ele está dizendo, Pedro está enviando as saudações da igreja que é coeleita, que é co-irmã, que está na Babilônia. Claro que aqui não é a Babilônia, lá da Macedônia, de Nabucodonosor, mas uma alusão, uma referência à cidade de Roma. E ele diz, e de Marcos, né? E de Marcos, como também meu filho Marcos. Pedro chama Marcos de meu filho, alguém que esteve com ele, alguém que o acompanhou como um filho acompanha um pai. Esse é o mesmo Marcos do livro de Atos, primo de Barnabé, e que mais tarde veio a escrever o evangelho com o mesmo nome, Evangelho segundo Marcos. E ele também fala sobre o versículo 14, ele vai dizer: cumprimentai-vos uns aos outros com um beijo de santo amor. E agora está falando sobre os cumprimentos mútuos. Cumprimentai-vos uns aos outros. Pedro está aqui usando um costume da época. E Pedro vai estimulando, vai finalizando a carta, estimulando os fiéis a manterem o padrão, manterem o costume, isto é, saudar uns aos outros com o procedimento habitual, e que realmente delineava uma expressão sincera de amor, com um beijo de santo amor. Claro que aqui o gesto era cultural e não é um mandamento que todas as culturas devem observar rigorosamente sob a pena de estar em pecado. Claro que não. Mas que Pedro está dizendo é que mantenham o procedimento normal desenvolvido pela igreja em seu cumprimento e saudação. Quando vocês estiverem uns junto com os outros, cumprimente-se naturalmente com um beijo santo, um beijo de santo amor. E aí ele conclui a carta desejando paz a todos. Ele diz: paz seja com todos vós que estáis em Cristo. Então Pedro termina a carta da mesma forma, da mesma maneira que ele iniciou, desejando paz a todos. Mas é interessante que ele diz: paz seja com todos vós. Mas com todos vós quem? Que estáis em Cristo.
O que a palavra de Deus me ensina é que a paz do Senhor está disponível a todos. Mas somente os que realmente estão em Cristo conhecem e podem experimentar, desfrutar dessa paz. O próprio Senhor Jesus disse lá em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tenha medo. Jesus está dizendo, olha, eu estou partindo, era o último momento com eles, logo ele seria entregue e levado ao sacrifício. Era a última noite com os seus apóstolos, seus discípulos, e ele diz, não se turbe o vosso coração, no capítulo, ele começa o capítulo dizendo assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, eu voltarei, para que onde estiver estejais vós também. E ele então conclui, mesmo vendo aqueles discípulos agora atemorizados, pelo que iria acontecer com eles, ele disse, olha, eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. É uma paz que o mundo não pode tirar, porque é uma paz interior, não é uma paz que está condicionada a comprimidos ou qualquer lugar ou circunstância, mas é uma paz que invade o coração como fruto do Espírito, como disse o apóstolo Paulo em Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Paulo acrescenta em Romanos 5:1, ele diz, portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Só há um meio de obter essa paz interior. Como disse, não está em comprimidos ou qualquer programas. Não. Está em Cristo Jesus. Qualquer que seja a circunstância, quem está em Cristo pode desfrutar dessa paz. E assim, Pedro conclui a sua carta. Eu gostaria então de concluir perguntando que você estivesse refletindo como está a tua paz em Cristo. Você realmente tem essa paz no seu coração? Ou o sofrimento, as adversidades da caminhada te roubaram essa paz? A outra questão é, você crê que mesmo diante da adversidade, do sofrimento, da corrupção, das injustiças em todas as suas múltiplas formas, dentro de um mundo caótico em que eu estou vivendo, que você está vivendo, você crê realmente que Deus está no controle de tudo? Pedro, em nenhum momento da carta, minimizou o sofrimento, dizendo, não, isso não é nada, é fácil passar por isso. Não. Mas ele conclui a sua carta dizendo que se eu quero glorificar a Deus em meio ao sofrimento, o segredo está em me humilhar diante da poderosa mão de Deus, lançando sobre ele toda a minha ansiedade, resistindo firmes na fé ao diabo e confiando na soberania de Deus e permanecendo firme em sua graça com os demais santos, porque assim eu posso passar pelo sofrimento e crescer e glorificar a Deus, mesmo em meio ao sofrimento. Há um hineto que diz o seguinte: esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Ainda que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar e a terra trema, hei de confiar, porque eu não olho as circunstâncias. Não, não, não. Eu olho o seu amor. Eu não me guio por vistas. Alegre
estou. Essa é a paz que existe no coração de quem ama e quem serve ao Senhor em toda e qualquer circunstância. Só os que estão em Cristo podem realmente usufruir dessas verdades, essa paz que ninguém pode tirar. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, porque durante este ano o Senhor esteve trabalhando em meu coração, e eu creio que no coração da tua igreja, através desta carta tão interessante, tão instigadora, tão desafiadora, mas também cheia de esperança, porque sabemos que, como o Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, lá em João 16:33, Pedro apresenta para aqueles irmãos dispersos, e a mim, e a você, querido, querida, que está participando e que participou conosco. Ele está participando, está compartilhando, testemunhando que em Cristo Jesus, tomando posse da verdadeira graça de Deus, eu posso viver uma vida que glorifique a Deus, mesmo em meio ao sofrimento. Que Deus te abençoe. É o desejo do meu coração, em nome de Jesus. Amém. Sobre nós e através de nós, seja feita a sua vontade. Nos ensine a te imitar, por aqui em toda parte. Nossos pés, boca e mãos, nossa mente, coração, tudo em ti e para ti. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre um monte? No silêncio ou perigo, és a paz, a calma, o abrigo. És amor em ação, esperança e a canção dos que choram, és consolo, e dos famintos profusão, dos perdidos salvação. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre um monte? Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre um monte?
mover na sua mão, como sal que dá sabor